valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo. Olá, do ouvintes Pará. da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade, fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental, e na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, queridos ouvintes, meu cordial boa noite. O editorial de hoje tem como título Intuição. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Assim está escrito em 2ª Epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 21. Todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades neste sentido. No domínio da elevação espiritual, não são fundamentalmente necessárias as manifestações fenômicas da mediunidade para que se estabeleça um movimento de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior, e essas ideias nobilantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seus arraigados egoísmos. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é a cooperação da espiritualidade sublime trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos que, a golpe de esforço próprio, quebram o círculo de vulgaridade que os rodeia, tornando-se instrumento de renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre a vibração da vida mais alta em contribuição religiosa, filosófica, artística e científica, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje,
foram produzidas 1.423 edições, programa espírita terceira chamada Rádio Clube do Pará, para todo o planeta Terra, quiçá para o sistema solar. Afinal de contas, existe vida sim em outros planetas. Assim como nós monitoramos o espaço também monitora os viventes desta terrinha azul. Então, terceira chamada está nas ondas do rádio, da internet, pelo mundo afora. Lembrando sempre, somos filhos de Deus, um projeto de Deus feito para a felicidade. Mas não basta só amar a Deus, nós temos que compreender as suas leis. Isso porque tudo o que acontece conosco tem uma razão de ser e acontecer. A cada efeito possui a sua devida causa. E o Espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Somos seres imortais, de passagem mais uma reencarnação, um processo da própria evolução deste planeta. Como tudo é conhecimento, você já reparou que a qualidade de vida está aumentando? Não é que nós venhamos a nos tornar um Matusalém da vida, não, nós não vamos ficar sempre no corpo de carne. As experiências que ganhamos ficam nos arquivos espirituais, passando de reencarnação para reencarnação. Então, quanto mais nós ficarmos dentro de um corpo de carne numa reencarnação, melhor para a nossa própria evolução enquanto espírito imortal. E quando nós compreendemos o corpo humano, automaticamente nós utilizamos recursos que muitos deles estão escondidos. Olha só, tem coisa que nós podemos fazer. Assim já dizia nosso Senhor Jesus Cristo: vós sois deuses, e o que eu posso fazer, tu podes fazer e muito mais. Cada povo, sua cultura, cada alma, seu estímulo de evolução. Mas nós não podemos ficar só no nosso lugarzinho. Nós temos que entender os outros povos, as dificuldades que eles existem. É por isso que existe a internet agora, todo mundo se comunicando para buscar entender como vivem os outros povos. Olha a primeira curiosidade: como os esquimós se cumprimentam. Se lá é tudo gelado, tá todo mundo agasalhado. E é interessante a curiosidade. Para se cumprimentar, os esquimós tocam-se uns nos outros com a pontinha do nariz. O motivo? Eles recorrem ao nariz, pois é uma das únicas partes do corpo que não fica coberta de roupas. Entendeu agora? Se essa moda pega aqui. Já pensou, Nonato, a gente ficar se cumprimentando, né, com o nariz? Eu achei interessante, né, que mesmo diante das circunstâncias, né, eles usam esse toque como uma contribuição à distribuição do calor humano, não é? Justo. Pontinha do nariz é o suficiente para que o outro se sinta agraciado, satisfeito com aquilo. E é bom, né? Sentir o calor humano. Essa que é a realidade. Nós necessitamos. Você que tem dificuldade de abraçar, de apertar a mão, aquele famoso toque. Cuidado, isso é problema espiritual, isso é problema a ser consertado. Então, nós precisamos do calor humano. Então, os esquimós deram o jeito deles. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Pois é. Não deixe levar-se pela zanga nem pela impaciente. Não permita que a inveja, a malícia, a ideia de vingança e os ressentimentos encontre lugar em sua mente. Essas emoções criam distúrbio no consciente e agem negativamente sobre seu corpo e seus tecidos, prejudicando a saúde. Cultive a paciência, a tolerância, o perdão e o amor para com todas as criaturas. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque.
A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube e informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Detalhe: nas redes sociais da ADEPA, nossos expositores fazem visita a algumas instituições e nós postamos o cartaz nas redes sociais. De repente, pode haver uma instituição espírita perto de você e você não está sabendo. E o endereço é facílimo: ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo da informação e acontecimentos do movimento espírita. Um outro detalhe: o programa Espírita Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, ele é reprisado no YouTube, mas é da ADEPA. Perdeu a edição passada? É só ir lá no canal. Como diz o meu amigo Jonathan Paulino, que hoje não está conosco, é alguma atividade familiar aí. Ele diz: olha, não esquece de lembrar os nossos ouvintes para se inscrever no canal e acionar o sininhozinho lá, porque a cada edição, não só do Terceira Chamada, mas como outros programas e atividades da ADEPA, você fica sabendo. Isso porque o algoritmo das redes sociais vai entender que você gosta de boa notícia e automaticamente você pode fazer a propaganda dessas boas notícias. Afinal de contas, o mundo está acontecendo. E se você mora aí no bairro da Cremação, você sabia que tem centro espírita aí? Tem! É o Centro Espírita Amor a Maria, que fica localizado à passagem São Silvestre 2128, entre a Alcino Castela e a 9 de janeiro. Ananindeua, Centro Espírita Reviver, BR 316, quilômetro 8, Rua Manuel de Oliveira, número 6. Centro Espírita Bênção da Paz, na cidade de Colares, Pará, Rua Curuçá, sem número. Atividades: quarta e sábado, sempre às 19h30. Detalhe: o Nonato França já deu aquela cutucada por debaixo aqui da mesa. Eu não disse a palestra no SEAMA, lá na Cremação. É toda quinta-feira às 9h. E no Reviver é toda quarta-feira às 19h30. Valeu, Nonato! Mas também na bucólica Ilha de Mosqueiro tem centro espírita. É o A Caminho da Luz, Padre Manuel Raiol, 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernesto. Atividade: palestras públicas, toda sexta-feira às 19h. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se liga agora, Grupo AME, Doutrina Espírita. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Ciência, filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso Consolador. Espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso Consolador. O homem quer saber de onde veio, pra onde vai, o porquê da vida, da morte, das dores. Nasce a filosofia que vem explicar o papel do homem na terra.
origem, sua destinação. O homem quer saber se algum lugar prossegue a vida, se existe o reencontro entre almas queridas. E a ciência vem nos comprovar que o nada não existe, que morrer é renascer, que podemos nos comunicar com outras dimensões. O homem quer saber o rumo certo a seguir para alcançar o reino do amor, da felicidade, e despertando nosso coração surge a religião que vem nos lembrar que fora da caridade não há salvação, não há salvação. Ciência, filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. E vamos a mais uma curiosidade. Desde que eu me entendo como gente no Nonato França, sempre falavam isso quando a pessoa estava nervosa, desmaiava e tudo mais. Olha, toma água com açúcar. Aí a pessoa ia no embalo. Que, aliás, tem muitas coisas que vai passando de geração em geração, mas as pessoas não sabem para que serve. Essa que é a realidade. Mas o terceira chamada é conhecimentos, e conhecimentos é um direito de todos. De onde vem a ideia de que água com açúcar acalma? Tomar água com açúcar para acalmar os nervos é crendice popular, Nonato França. Olha aí, mano. Põe essa, dorme com essa. É crendice popular. Na verdade, o açúcar é metabolizado pelo organismo e se transforma em frutose e glicose, duas importantes fontes de energias que não possuem nenhum poder tranquilizante. A mamãe, eu vou chegar com ela e vou dizer, tá vendo só, mãe? Como é que a senhora, quando eu fazia a prova, então toma água com açúcar, tu tá muito nervoso. Eu digo, mas não adianta, é por isso que... Aí, sabe o que eu me lembrei? Sim. Ele tá lá do outro lado do aquário, do Toninho. Vai ver que a mãe do Toninho, meu filho, beba água com açúcar. E até agora o Toninho não se acalma. Pois é. Mas é a vida, a vida, Com a gente vai... certeza, Mas o amor de mãe funciona. Esse bem. Esse muito funciona, bem. melhor tranquilizante. Amor de mãe, vó, esposo, esposa. Sim. Abrace, como os esquimós. Não se abraçam, mas eles tocam o nariz. Essa eu gostei, Nonato. Gostei mesmo. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. E é dele que a gente vai falar, desse sentimento verdadeiramente divino, mas que ainda como nós humanos tem as suas deturpações. Vamos lá. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar, não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente.
O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães, que sabem amar com renúncia. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 16 de novembro de 2025. China entrega exército de robôs humanoides para trabalho 24 horas. Walk S2 chega em larga escala, promete operar 24 horas em fábricas e já acumula milhões de pedidos. Autor, Alexandre Nascimento, fonte UOL. A automação industrial deu um passo marcante na China, com a primeira entrega em massa do robô humanoide Walker S2, desenvolvido pela fabricante Ubitec. Vídeos recentes viralizaram ao mostrar centenas de unidades alinhadas e marchando de forma sincronizada em um galpão da Shenzhen, deixando claro que a nova geração de máquinas está pronta para assumir funções contínuas nas linhas de produção. O Walker S2 foi concebido para tarefas industriais como logística, inspeção e apoio à manufatura. Equipamento com sistemas de inteligência embarcada, sensores de pressão nos pés e algoritmos de equilíbrio em tempo real. O robô é capaz de caminhar com estabilidade sobre diferentes superfícies, realizar levantamentos de cargas e manipular objetos com precisão. Um dos destaques é a bateria removível com troca rápida, que inclusive aparece nos vídeos sendo trocada pelo próprio robô. Pedidos recorde e expansão global. A Ubitec já recebeu mais de uns 112 milhões em encomendas de 2025, com compradores significativos, incluídos gigantes como a BAE, Genli, Fox, Volkswagen. O sucesso comercial refletiu no mercado. As ações da empresa em Hong Kong subiram mais de 150% após o anúncio da produção em larga escala. Nonato França, isso se chama evolução. Mas você sabia que tem gente com medo de ficar desempregado, Nonato? Mais do que justo, né? Mas, se nós não colocarmos Deus, como diz o Andrade Popular, na jogada, dá para ficar pirado sim. Mas quando nós colocamos Deus na jogada, a gente sabe que Deus cria sempre. Existe, inclusive, planetas de alta tecnologia, certo? Olha só essa nave espacial aí, o 3I Atlas. Estão percorrendo aí o nosso sistema solar, a Via Láctea, tudo é evolução. Não é para ficar com medo não, meu querido ouvinte. Você vai ser estimulado a desenvolver outras habilidades intelectuais. Se hoje nós temos o celular e temos toda essa tecnologia, foi a necessidade que nos empurrou a buscar essas coisas. Então, Nonato, é uma matéria que realmente, para as almas preguiçosas ou almas desesperadas, é de causar um pânico. Mas não é para ter esse pânico, né? Com certeza. A matéria que você leu no início me chamou a atenção esse termo, robô humanoide. Robô humanoide. Nós não somos robôs, mas no nosso comportamento humanoide, muitas das vezes nós nos comportamos como robôs. E dentro dessa consequência, nós precisamos compreender o grande valor que nós somos, como você colocou, como humanoides. E como nós estamos aqui num programa que é da visão espírita e ela transcende a esse conceito, nós precisamos compreender que o humanoide, dentro da nossa necessidade humana, a nossa inteligência não está puramente vinculada à inteligência como seres humanos, mas como seres espirituais. Aí vem o outro sentido da vida, que é o sentido do espírito, da sensibilidade.
E dentro dessa sensibilidade, se todos nós, humanos, fôssemos unidos, jamais teríamos medo dos robôs humanoides. Porque cada um de nós iríamos ver as nossas próprias necessidades, as nossas próprias dificuldades e as nossas próprias superações como humanos espiritualizados. Donato, eu tive uma experiência visitando um amigo meu há bastante tempo. Ele tinha uma espada na casa dele, uma espada muito antiga, e ele dizia que ela passeou pelas cruzadas. Aí ele disse assim: meu Douglas, pega aí nessa espada. Eu não consegui levantar. O peso que era. Rapaz, era ferro puro, lá sei o que era. Era muito ferro, peso. na época do ferro. Aí, por quê? Mas naquele tempo nós tínhamos força bruta para isso. Sim. Com o tempo foi se criando mecanismo, tecnologia, e hoje em dia o que nós temos em termos de tecnologia substituiu a tecnologia daquela época. Com certeza. Então, quer dizer, a gente não pode ter medo do que está surgindo, não. Mas compreender, não é verdade? É isso que eu disse, que eu acabei de falar. A gente vai buscar, pela sensibilidade da nossa necessidade, que nós vamos superar essa fase. E que a inteligência, que agora nós chamamos de robô, ela foi feita por nós, para nosso deleite. Tá certo? Facilitando então o nosso trabalho, como você colocou a questão física, tá certo? Mas a nossa necessidade são de natureza humana e espiritual. Porque senão, você quer ver um exemplo? Os países que dizem, que eu nunca fui lá, mas dizem, que são de primeiro mundo e que têm toda uma superação desses aspectos de exercício do trabalho pela necessidade, são os países que mais têm suicídio. Falta de quê? Espiritualidade. Exatamente, falta de perspectiva, de sentido de vida. Entendeu, queridos ouvintes? Então, não tenhamos medo das inteligências artificiais, dos robôs. Eles vieram porque nós foi que o conquistamos através da nossa inteligência. Exatamente isso, para nos ajudar a superar certas circunstâncias. Mas, de um modo geral, eles não conseguem. E jamais a questão nossa, digamos assim, como seres espirituais, como seres divinos que somos. Muito bem, muito bem. Então vamos ficar sempre atualizados, porque o Terceira Chamada é isso, é conhecimento, troca e espiritismo. Espiritismo aplicado como ciência e verdade. Meus amigos que acompanham a Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música Pinduca, tema dos apaixonados. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Bate forte o meu coração, teu rostinho, teu sorriso e flor me apaixona com muita emoção. Você já até me fez chorar, só pensando em você. Vida minha, eu quero te amar, meu amor, meu bem querer. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
bate forte o meu coração. Teu sorriso, teu rostinho é flor, me apaixona com muita emoção. Você já até me fez chorar, só pensando em você. Vida minha, eu quero te amar, meu amor, meu bem querer. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E vamos a mais uma curiosidade, cultura. O que é mandinga? Refere-se a feitiços, e a palavra deriva dos negros mandigas, habitantes dos vales dos rios Senegal e Nigéria, no continente africano. Apesar da influência muçulmana, tinham fama de serem poderosos magos e feiticeiros. Terceira chamada é cultura, e cultura é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Para que discutir? Ponto de interrogação. Repare que, muitas vezes, um pequenino gesto, uma simples ação de benefício equivale a milhares de palavras que o vento leva. A quem você quiser convencer de suas ideias, dê o exemplo vivo de suas ações. Um exemplo vale mais do que muitos discursos. Que adianta pregar aos outros se você não pratica? Dê o exemplo das suas ações e conquistará a todos para as suas ideias. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhoras e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto e moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e intelectual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 466. Por que permite Deus que espíritos nos incitem ao mal? E eis a resposta dos imortais. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tem que progredir na ciência do infinito. Daí, o passar pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre
ti atuam influências más é que as atrais, desejando o mal. Porquanto, os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-los. Só quando queres o mal, pode ele ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Nonato França, isso é batido martelo, não só pela terceira chamada, pela doutrina espírita, a própria ciência da neurologia diz: o que eu penso, o que eu vibro, eu atraio. Então nada de colocar culpa no outro. Sim. O primeiro culpado das coisas dar erradas somos nós, a partir da nossa frequência. E detalhe, sempre essas provas é aquele estímulo para a evolução. São provas realmente, mas as provas bem em detrimento ao seu nível de evolução. Então, se está dando errado, reveja os seus passos, reveja os seus pensamentos e as companhias. É por aí, né? Perfeito o que você colocou. E aí eu aproveito o ensejo e conto aqui rapidamente a história de um jovem que chegou com um sábio e perguntou assim: mestre, o que eu faço para conseguir a sabedoria? O mestre olhou e disse: fazendo as escolhas. E como é que eu faço as escolhas? Fazendo experiências. E como é que eu sei quando as experiências são boas ou más? Quando você faz as escolhas más. Dentro do assunto do questionamento aqui bíblico, e espírita também, nós podemos ver isso aí que você falou. Se tudo que a gente fizesse e achasse que era bom, nos renega ao prazer, tá certo? E a excitação daquilo que nós sentimos materialmente falando, porque é o que nós estamos vivenciando. Quando as coisas se parecem mal, desperta o que, Douglas, que a doutrina espírita nos ensina? A dor com um aguilhão. Aí vem a experiência do erro. E não tão somente pela questão do erro, pela culpabilidade, mas porque precisamos passar por isso. Um pai responsável avisa seu filho: olha, não pega na criança, não coloca a mão na tomada que tu vai levar um choque. Mas o menino, como todos nós somos teimosos, vai lá e faz isso. Ele vai sentir o choque, mas ele vai saber que a partir dali ele não vai mais colocar o dedo na tomada. E, Nonato, é uma coisa até que está faltando para os pais: permitir que os filhos sofram a sua própria experiência. Por que nós verificamos, é triste que eu vou falar, mas por que nós verificamos paz em portas de cadeia? Porque muitas das vezes na própria casa o filho já poderia estar passando por experiências dolorosas ali sobre a assistência dos pais. Mas o que acontece? Os pais começam a passar a mão na cabeça e aí ele vai começar a ter o quê? Experiências dolorosas fora de casa, aonde a consequência da dor ainda é muito maior. A consequência da dor é muito maior. Então você deu o exemplo da tomada aqui, sim, esse exemplo é velho, muito velho, e que valia realmente, e valia. Então quer dizer, o ser humano ele vai passar por situações dolorosas, mas se você puder ensinar o seu filho, ele ainda estando no seu jugo, ali, debaixo das suas asinhas, deixa ele passar pela experiência dolorosa, mas você está ali para dar o bom conselho. Então são profilaxias morais que nós estamos dando. Permita que o seu filho sofra ao seu lado. Olha só, permita que ele sofra ao seu lado. Porque se tudo você passar a mão na cabeça, ele vai aprender de uma forma muito mais dolorosa. Tudo isso é consequência da lei de Deus. Não é que Deus esteja punindo, é a consequência, plantio e colheita. É o nosso impulso da própria evolução. Então vamos caminhar, vamos começar a entender que nós somos aquele projeto de Deus feito para a felicidade. Deus não cria para nós sofrermos. Isso mesmo. Ele não cria. São as nossas experiências. E aí, como ele diz no final aqui, os bons espíritos, mas tem o outro lado da balança. Qual é o outro lado da balança? Os bons espíritos. Você ouvir a sua intuição, você realmente pesar as consequências, e sempre tem espíritos bons nos auxiliando. Essa que é a realidade. Até porque
veio o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que conheceu e conhece, foi tentado no deserto, mas ele não cedeu, porque ele buscou conhecer o quê? Lá nas suas eras, lá atrás, conhecer as leis de Deus, aprendeu, e podia vir tentação que for para Jesus, ele superava isso tudo. São as experiências vividas ele, Jesus, enquanto espírito em processo de evolução. Exatamente, né? porque tentação é exatamente isso. A gente acha que tentação é alguma coisa que é diferente no campo da curiosidade, mas quando a gente está tentado é porque de alguma forma a gente já vivenciou isso. Nossa, e aí a questão é só despertar em nós o que já existe dentro de nós. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo Bem, Força do Bem. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada em mim, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É
Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, as 4 estações da vida. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. As 4 estações da vida. Você já notou a perfeição que existe na natureza? Uma prova incontestável da harmonia que rege a criação. Como num poema cósmico, Deus rima a vida humana com o ritmo dos mundos. Ao nascermos, é a primavera que eclode em seus perfumes e cores. Tudo é festa. A pele é viçosa, cabelos e olhos brilham, o sorriso é fácil. Tudo traduz esperança e alegria. Delicada primavera, como as crianças que encantam os nossos olhos com sua graça. Nessa época, tudo parece sorrir. Nenhuma preocupação perturba a alma. A juventude corresponde ao auge do verão, estação de calor e beleza, abençoada pelas chuvas ocasionais. O sol aquece as almas, renovam-se as promessas. Os jovens acreditam que podem todas as coisas, que farão revoluções no mundo, que corrigirão todos os erros. Trazem a alma aquecida pelo entusiasmo. São impetuosos, vibrantes. Seus impulsos fortes também podem ser passageiros, como as tempestades de verão. Mas a vida corre célere. E um dia, que surpresa! A força do verão já se foi. Uma olhada ao espelho nos mostra rugas, os cabelos que começam a embranquecer, mas também aponta a mente trabalhada pela maturidade, a conquista de uma visão mais completa sobre a existência. É a chegada do outono. Nessa estação, a palavra é plenitude. Outono remete a uma época de reflexão e de profunda beleza. Suas paisagens inspiradoras, de folhas douradas e céus de cores incríveis, traduzem bem esse momento de nossa vida. No outono da existência, já não há ingenuidade infantil ou ímpeto incontido da juventude, mas há sabedoria acumulada, experiência e muita disposição para viver cada momento, aproveitando cada segundo. Enfim, um dia chega o inverno, a mais inquietante das estações. Muitos temem o inverno, como temem a velhice. É que esquecem a beleza misteriosa das paisagens cobertas de neve. Época de recolhimento? Em parte. O inverno é também a época do compartilhamento de experiências. Quem disse que a velhice é triste? Ela pode ser calorosa e feliz, como uma noite de inverno diante da lareira, na companhia dos seres amados. Velhice também pode ser chocolate quente, sorrisos gentis, leitura sossegada, generosidade com filhos e netos. Basta que não se deixe que o frio enregele a alma. Felizes seremos nós se aproveitarmos a beleza de cada estação. Da primavera, levarmos pela vida inteira a espontaneidade e a alegria. Do verão, a leveza e a força de vontade. Do outono, a reflexão. Do inverno, a experiência que se compartilha com os seres amados. A mensagem das estações em nossa vida vai além. Quando pensar com tristeza na velhice, afaste de imediato essa ideia. Lembre-se que após o inverno surge novamente a primavera e tudo recomeça. Nós também recomeçaremos. Nossa trajetória não se resume ao fim do inverno.
Há outras vidas com novas estações. E todas iniciam pela primavera da idade. Após a morte, ressurgiremos em outros planos da vida. E seremos plenos, seremos belos. Basta para isso amar. Amar muito. Amar as pessoas, as flores, os animais, os mundos que giram serenos. Amar, enfim, a criação divina. Amar tanto que a vida se transforme numa eterna primavera. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento apoteótico da oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Isso porque, inclusive, foi o nosso desenvolvimento do programa de hoje. Nós somos seres humanoides, pensantes e espirituais. Nós hoje já sabemos, nosso corpo de carne, um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais, e temos as nossas escolhas. Se baixarmos a frequência, atraímos espíritos maus, mas se tivermos uma frequência boa, atraímos os bons espíritos. E o momento da oração é um momento apropriado para vibrar de uma maneira muito mais organizada, sublime. Isso porque nós devemos sempre estar em contato com Deus, nosso Pai, nossa espiritualidade, nossa vida imortal. Jesus simplificou tudo. Não colocou dificuldade nenhuma para nós conversarmos com o Pai. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Veio a doutrina espírita nos mostrando de forma científica o mundo espiritual, nossas companhias, benfeitores, amigos. Logo, nós temos uma pleide de ações boas à nossa volta. Basta a gente acionar. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução em que cada um está inserido. Você está doente? Não se preocupe. Vamos todos mobilizar na oração e você vai ficar ali, firme e forte. E você está a 1.500 km por hora? Vamos doar energia? Então se prontifique a doar para os seus irmãos em humanidade. Ore pela sua família, pelo seu local de trabalho, pela sua vizinhança. Inclusive não é o Nonato França que diz, não. E se eu bato o martelo aqui, não foi o Nonato França que disse, mas sim Jesus Cristo. Ore por aquele que vos persegue e calunie. Foi Jesus. Por quê? Porque você quebra uma frequência. Você quebra a frequência do mal-estar, você não vibra. Então vamos elevar os nossos pensamentos. E você pensa que está sozinho nesse levante? Negativo! Olha a galera que vai nos acompanhar há mais de 26 anos. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, todos no bairro da Sacramenta. Também na Sacramenta, o Góis e a Léo, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo Vanderlei, Clarice Vanderlei e Lúcia Vanderlei, todos na Marambaia. Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio MC Careca. Ori Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas, Cecília e Heloísa. Elade Maria José da Cidade Nova 7, Narcisa Fernandes, da Cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julices, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria, aqui ao ladinho da RBA, na Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curialtinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Lácio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa, Eliana e seus filhos, Thales de Jesus, Cleito, Cleides e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas. E os amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha,
Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Oração da manhã. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho te pedir paz, sabedoria e força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Quero ver meus irmãos além das aparências. Quero vê-los como tu mesmo os vê, e assim ver somente o bem em cada um. Cerra os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos, e que assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradável e sábia de Nonato Franço, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você está fazendo o impossível. Francisco de Assis. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.